hoje a gente vai conversar com ele que está direto aqui no Parelas quando o assunto é saúde e condicionamento físico. É isso aí, a gente vai conversar hoje com o Rogério Miller, que está sempre dando dicas pra gente, mas hoje o papo é outro. A gente vai falar um pouquinho da história de vida e da trajetória profissional, mas eu não vou entrevistar só ele não. Hoje quem vai conversar com a gente também é ela ali, ó, a patroa, porque aqui marido e mulher trabalham juntos. 27 anos, 22 de casamento. Ele tá com a data ali na ponta dele. Ah, eu tenho todas as datas, sou muito metódico. Bom, eu sou natural de Rio do Sul, né? E eu aos 11 anos de idade eu comecei aqui em Rio do Sul a praticar atletismo. No tempo que em Rio do Sul tinha uma equipe muito forte aqui, que o Santo era o treinador, depois o Luciano. E eu comecei então no atletismo. E o meu irmão já é ciclista. Aí do ciclismo, do atletismo passei para o ciclismo. E aí foi uma consequência acabar na faculdade de educação física. Uma coisa foi puxando a outra. A Claída, ela entra bem antes disso, porque quando eu fui atleta, o primeiro título que eu conquistei, na verdade, como ciclismo, eu devo totalmente a ela. Que eu estava na equipe de Brusque e as coisas não andavam, as corridas não iam bem, até que ela começou a participar junto comigo e daí começou a andar. Eu comecei a ganhar a corrida, levei o título estadual, ela me acompanhando. As provas mais importantes daquele ano, eu tive surpresa assim, de eu estar já na largada, ela descer do carro com a minha irmã lá para assistir a corrida. Aquilo me trazia uma vontade, uma energia extra. E aí, em todos os momentos da minha carreira, foi sempre a Clair presente. A Clair no ciclismo, a Clair na minha carreira depois como treinador, que a gente montou uma equipe em Jaraguá, bicampeã brasileira. E ela direto nas corridas, ela grávida e dentro de uma Kombi, socando quilômetros de corrida, e ela lá dentro com uma criança no colo, a outra na barriga, e ela curtindo tudo isso. Então a Clair foi sempre assim, presente em tudo. Não existe 100%. Não existe a história do Rogério sem existir a Clair junto. Aqui em Rio do Sul eu atuava antes em escritório, né? Eu atuava na antiga Tabra, exportadora de fumo. E aí a intenção até que a minha família queria que eu fosse fazer ciências contábeis na época, que era o auge do contador, né, que se chamava. Mas a minha paixão pelo esporte era muito grande, então essa vontade de estar ao ar livre, estar solto, me levou para a educação física, junto com alguns companheiros meus de equipe. E aí eu comecei a trocar de cidade, né, a gente trocando de equipe o tempo todo. Dessa forma acabei em Salete, onde eu conheci a Clair, a gente montou uma equipe lá também. Levanta cedo, vem para o trabalho, temos os nossos desacertos no trabalho, mas isso fica aqui, em casa são outras histórias, outras coisas que a gente tem que fazer, né? E o nosso dia a dia é sempre na correria, mas que a gente termina sempre em casa com os filhos. Você embarcou nesse sonho do Rogério, então. Isso. Ele tinha esse amor pelo esporte e tu foi de carona. Entrei de carona e foi, eu acho que a melhor coisa, a melhor história que a gente podia ter construído junto. Um dia, quando um tá para baixo, o outro dá um empurrãozinho e assim a gente vai tocando a vida. E uma vida maravilhosa, com clientes maravilhosos que a gente tem e que a gente está conquistando assim no nosso dia a dia. O agendamento das aulas, dos cursos, que ontem você falou de um empurrar o outro. Ontem eu estava mais desanimado e ela mil. Ontem ela estava com a pilha toda e vendendo o curso, trazendo gente do curso. E aí fechou o dia bem mais legal já, porque um monte de coisa funcionou. Teria que agradecer por tudo, né? Porque são 27 anos, eu sempre brinco que a minha história ela é muito parecida com a história da humanidade, que a gente diz que é AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. E a minha história também é antes de Clair e depois de Clair. Então assim, antes de Clair não existia nada, era um rapaz pensando o que ia fazer da vida. Depois da Clair veio família, vieram 3 filhos, vieram emprego, toda a sua formação, tudo que a gente construiu, tudo que vem pela frente, daqui a pouco os netos. Então assim, não existe vida sem essa moça junto.